Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Celso Pancera, do PMDB. Quais foram, na opinião de vocês, as razões que levaram a esse agravamento da situação da segurança pública no Rio de Janeiro? Teria sido única e exclusivamente a falência do Estado, já que o Estado vive dias difíceis por conta da situação econômica, por conta da crise do petróleo, ou foi má gestão, ou não houve, digamos, uma boa condução da política de segurança pública? Nós tivemos o secretário Beltrame, que parecia que tinha implantado as UPPs, que eram uma luz no fim do túnel, achávamos que estávamos no caminho certo. Hoje as UPPs praticamente estão extintas, estão em frangalhos, elas já não cumprem mais o papel original. Cara, qualquer canto do Brasil, se faz uma pesquisa, a segurança aparece em primeiro lugar. O Brasil tem média de 28 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem 31. São Paulo tem 8 apenas. 8. O governo de São Paulo vem trabalhando bem nessa questão. Ceará tem 54, Aracaju tem 53. Então, é padrão Venezuela, padrão Honduras, coisas do gênero. Então, a questão da segurança está em tudo que é canto, a gente sabe que tem a ver com uma fragilidade na capacidade de enfrentar das forças policiais. Mas houve a percepção no Rio de que a coisa saiu do controle. Mas o Rio tem ingredientes diferenciados. Quais são os ingredientes diferenciados? A presença das milícias. Essa é uma questão muito séria, que precisa ser enfrentada. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos, a gente precisa organizar o poder público. E também a falência estrutural do Estado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua administração, o problema ético todo que assaltou o Rio de Janeiro. Isso tudo somado faz do Rio um paciente em estágio muito mais grave. É preciso enfrentar. Daí a necessidade de medidas que vêm de cima, que vêm de fora. A Constituição prevê, não tem nada de errado, a Constituição prevê, o Congresso aprovou. Agora, nós estamos criando, o presidente da Câmara, e nós vamos participar, o deputado Sampancera também, de um chamado laboratório de acompanhamento, para identificar todos esses movimentos, para saber exatamente... Observatório, que não deixa de ser um laboratório em si, porque nós vamos estar experimentando muitas coisas. O fato é que a gente precisa levar adiante essa questão para valer. O Rio de Janeiro também tem o seguinte, né? Ele tem uma capacidade de soerguimento. Eu confio no policial do Rio de Janeiro, é preciso avançar, porque o homem que decide defender a sociedade, inclusive oferecendo para isso sua própria vida, merece ter da sociedade um reconhecimento. Então, por exemplo, não é possível um policial, ao assumir o seu cargo, sua investidura, ele não ter acesso imediatamente a uma casa própria. Tem que ter, para ele ter o teto dele, ele tem que ter psicologicamente o mínimo de tranquilidade para ir e vir, etc. Enfim, os salários são mais difíceis, encontre-se outros caminhos para dignificar a tarefa que é muito relevante do policial. Deputado Otávio Leite, como é que o senhor viu, quer dizer, a perda de eficiência, de eficácia das UPPs, que apareciam até anos atrás, a grande solução da questão da segurança pública no Rio, hoje já não faz a menor diferença, praticamente são núcleos de policiais que estão dentro de comunidades e estão ali sem condição de ação nenhuma, estão quase que acantonados ali pelas forças do crime. Eu outro dia subi numa comunidade, verifiquei em loco isso que você está dizendo. Ali uma estrutura e próximo outra estrutura criminosa funcionando. Qual é? Não pode um negócio desse. Então, ali se sabia o seguinte, era um pouco o sonho de você ter estruturas espalhadas por todo que é canto, com uma presença do poder policial. Mas é muito caro, não tinha efetivo suficiente, essa que é a verdade, contaminações, e nunca vai ter. É muito dinheiro demais para o que tem a capacidade, o bolso do Rio de Janeiro. Então, foi um sonho de uma noite de verão, né? A questão está em outro caminho, está na inteligência, identificar os pontos que devem ser atacados. Deputado Celso Pancera, o senhor concorda com o deputado? As UPPs foram um sonho que se perdeu, o senhor acha que... Sim. Eu acreditei muito na política de UPPs. Acho que faltou ali, foi o Estado entrar com o complemento. Educação, área social, urbanização das comunidades, enfim, faltou isso. Tem outros elementos, né? O Rio de Janeiro, ele tem a geografia dele e a Bahia, da forma que ela é aberta e se fecha lá no fundo. Eu acho que o grande problema nosso é que ele é um centro de distribuição de drogas e armas para diversos lugares do mundo. Então, se não tiver muita inteligência e um acompanhamento muito forte das rotas de entradas
e saída, porque o que acontece? O tráfico ele precisa de ter muita gente envolvida e muito tumulto no seu entorno para ele fazer as ações de grande marca, que não é o varejo, é o atacado. Sim. E o Rio de Janeiro é um centro que, do ponto de vista da geografia dele, permite essa questão. Então, por isso tem que ter inteligência e ação de longo prazo. A outra coisa que eu queria falar... Baixada Fluminense. Isso. E na Baixada Fluminense há, quer dizer, historicamente, falta de policiais. Todas as lideranças políticas da Baixada dizem que o contingente policial da região é sempre insuficiente. O senhor é de Caxias. Isso acontece também lá, deputado? Isso que eu queria dizer. Lá em Caxias, eu vi uma estatística aí, tem 1 PM para cada 1.300 habitantes. Na zona sul do Rio, eu acho que a Harmonia tem uma parte ali, tem um batalhão que tem 1 PM para cada 300 habitantes. Mas, no geral, fica entre 1.350 e 1.650. 1 PM para cada 650. Então, habitantes. Você tem, no Rio de Janeiro, o dobro de habitantes por PM. Né? E com uma distribuição na Baixada Fluminense bem desorganizada do ponto de vista da complexidade urbana, da forma que se organiza a Baixada Fluminense. Então, você vê que essa questão é séria. Tem que chamar os concursados e reorganizar a distribuição dos efetivos para dar uma equilibrada nesse processo. Isso também é muito importante. O Otávio Leite citou a questão de corregedoria. É muito importante também trabalhar essa questão da corregedoria. Né? Agora, tem que ter investimento na área social. Que só a repressão, só botar Forças Armadas e policial na rua não resolve mesmo. O ponto é a cooptação da juventude, dos adolescentes. Se você frear isso, é evidente que para o futuro você está diminuindo a violência. Um garoto que está aí com 18 anos assaltando, matando, usando arma, ele 8 anos atrás tinha 10. Não é possível mais difícil que fosse a vida dele, família desestruturada, enfim, a ausência de pátria e poder, a ausência de impunidade, a ausência de escola horária integral. Ele ainda não era um bandido. Essa é que é a questão. Então é preciso frear isso, olhar para valer. Olha, as mulheres, CDE, sobretudo DE, em geral, 50% dos chefes de família são mulheres, porque o homem se manda. Então a mulher segura 2, 3 filhos. Se não tiver uma atenção muito forte para que tenha-se mais renda, oportunidades para ela ter acesso a mais recursos, as crianças horário integral, os adolescentes horário integral, você tem nesse núcleo da sociedade presas fáceis. Essa intervenção que termina no final do governo Pezão, portanto o próximo governador não terá mais a intervenção, ele terá que ter uma política própria de segurança pública. Ou vai pedir para prorrogar, né? Ou pedir para prorrogar. Quer dizer, é necessário que após essa intervenção haja uma consistente política de segurança pública para que o problema seja minorado, porque todos estão assim, parece em consenso, de que a intervenção vai arrefecer o problema, mas não vai contribuir para a sua solução. Somente uma política mais ampla de Estado, de segurança pública, associada a uma política social, pode fazer com que o problema, ao longo dos anos, realmente apresente um resultado sustentável e consistente de melhora. Caso contrário, essa intervenção em si, ela vai apenas arrefecer os sinais mais evidentes e graves do problema. Ou seja, precisamos de uma política de segurança pública séria, consistente, que seja aplicada por 2, 3 governos. E aqui para nós, ao lado disso que você acabou de dizer, não vou repetir, estou concordando, tem que ter desenvolvimento econômico. Sem atividade econômica, não vai. Sem geração de emprego. O Rio vai soerguer, hein? Não, mas o Rio vai houve um crescimento de 157% de desemprego no Rio de Janeiro. O desemprego cresceu 157%. O índice divulgado na última semana. Isso talvez explique a crise do Rio. O desemprego de 157% a mais. Cresceu o desemprego no Rio 157%. Mas vem aí novos leilões do pré-sal. Certo, o Rio vai recuperar, o Rio tem um potencial maravilhoso, tem inteligência, etc. Mas no momento está mal. Agora, sem desenvolvimento econômico, não vai. Vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.